E aí pessoal, todo mundo bem? Sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez aqui com vocês, falando sobre acupuntura. E hoje eu vou falar um tema que aparentemente no começo vocês vão pensar assim, mas o que isso tem a ver com a acupuntura? Mas é que vocês estão me acompanhando aqui, eu fiz um vídeo falando que lá no Clube de Estudos de Acupuntura eu fiz uma seleção de videoaulas onde eu falo sobre algumas doenças do ponto de vista da medicina ocidental e depois eu faço a análise dentro dos princípios da medicina chinesa, da acupuntura, os 5 elementos, né? Então é porque eu pensei em... Estava pensando quais seriam as 10 doenças mais comuns que a gente encontraria. Aí fiz uma videoaula falando sobre algumas dessas doenças. E agora também estou fazendo uma seleção também de doenças psicológicas. Então fui ver quais as 10 doenças psicológicas que mais têm acometido as pessoas ultimamente. Então estou fazendo também algumas videoaulas específicas sobre esses problemas psicológicos. Primeiro na lista seria a depressão. Só que eu já fiz uma série de videoaulas, cursos online falando sobre depressão. Então eu não estou falando sobre ele de começo. Estou começando a falar lá. Estou montando uma videoaula falando sobre a síndrome de burnout, aliás, né? Burnout, a síndrome do esgotamento profissional. Então estou preparando essa videoaula ainda. Em breve ela vai estar disponível, né? É que eu estou colocando essas videoaulas também lá no clube de estudo, porque eu também tenho uma síndrome, né? Eu tenho a síndrome do transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho toque. Literalmente, eu tenho toque, mas o meu toque também é porque eu quero produzir materiais para ensinar direitinho vocês. Então eu tenho uma obsessão por ensinar acupuntura, mas eu também tenho uma compulsão para querer fazer um material que saia o mais perfeito possível, sabendo que perfeição é uma coisa que a gente não consegue alcançar com facilidade, né? Mas eu sempre fico pensando assim, como é que eu posso ensinar vocês direitinho, tal, para vocês poderem aprender de fato o que eu estou tentando passar, o que eu quero passar para vocês, tentando, o que eu quero passar para vocês. Tá vendo como eu tenho toque? Tá? Mas aí, síndromes. Tá? Falar sobre síndrome, inclusive, dentro do conceito da acupuntura, eu falo que eu não trabalho com a avaliação pelo conceito das síndromes, mas eu cito, lógico, a palavra síndrome mais em referência à visão da medicina ocidental. Tipo a síndrome de burnout, síndrome de burnout, a síndrome do transtorno obsessivo compulsivo e outras. Mas uma coisa interessante aconteceu que eu estava pensando, trabalhando nessa síndrome de burnout, e aí eu fiquei sabendo que está tendo uma novela em que um personagem lá tem uma síndrome chamada síndrome de Munchausen. Né? Síndrome de Munchausen, vou explicar o que é essa síndrome daqui a pouco. É uma síndrome bem interessante, tá? Mas que não atinge uma grande parte da população. Então eu não estaria pensando inicialmente em fazer uma videoaula especificamente sobre a síndrome de Munchausen, mas futuramente eu vou acabar fazendo porque ela é interessante. Tem esse nome estranho, né? Munchausen. A primeira vez que eu ouvi falar em Munchausen, na verdade, não foi dentro desse espectro da área médica, mas por causa do Barão de Munchausen, que deu o nome, então, a essa síndrome. Barão de Munchausen é um personagem real, é um militar alemão que viveu lá em, sei lá, 1700 e bolinha, não sei direito a data. Mas ele contava muitas histórias das aventuras dele, histórias até extravagantes, que depois serviram como base para escrever um livro, esse livro, As Aventuras do Barão de Munchausen. É um livro bem legal, bem interessante, tá? Tem muita coisa de fantasia, tá?
É uma realidade meio fantástica até. Por exemplo, tem uma das histórias dele que fala que ele estava andando a cavalo, só que ele foi passar por um terreno muito lamacento, tá? E o cavalo dele ficou atolado, tá? Até estava se afundando nesse terreno, tipo uma areia movediça, alguma coisa assim, tá? E o cavalo não conseguia sair. Só que ele conseguiu escapar porque ele fez o quê? Para tirar ele, o cavalo, de dentro desse terreno, ele simplesmente pegou e começou a puxar o seu próprio cabelo. E conforme ele ia puxando o cabelo, ele ia levantando ele, tá? E aí ele segurou com as pernas bem firmes no cavalo e aí ele conseguiu puxar o cavalo também. Aí você vai falar, nossa, essa história aí tá difícil de acreditar. Pois é, todas as histórias dele têm esse fundo meio fantasioso demais, meio mentiroso, na verdade, tá? Que é o que acabou dando origem, então, ao nome que foi dado para a síndrome de Munchausen. O que é a síndrome de Munchausen? É uma doença em que as pessoas simulam sintomas, tá? Ou então até fazem com que apareçam alguns sintomas tomando remédios, por exemplo, tomando até venenos, tá? Para simular alguns sintomas. Tá? Podem então produzir sintomas físicos nela mesmo intencionalmente, para que assim elas tenham atenção, recebam um tratamento médico, tá? Então ela é bem caracterizada por um estado da pessoa ser mentirosa. Ela está mentindo que tem uma mentira e ele mente tanto que acaba acreditando que está doente, acaba produzindo sintomas para procurar um auxílio médico. Quando eu vi nesse conceito de síndrome de Munchausen, tá? A primeira dúvida que eu fiquei também foi que a síndrome de Munchausen parece muito pessoas que têm uma outra queixa que é a hipocondria, pessoas hipocondríacas. Só que hipocondria é o seguinte, na hipocondria, a pessoa realmente acredita que está doente, tá? E vai buscar o tratamento médico por causa disso, porque ela está acreditando que ela está doente, que é diferente da síndrome de Munchausen. Na síndrome de Munchausen, as pessoas não têm doenças, elas sabem que não estão doentes, mas elas querem ficar doentes, querem estar doentes para procurar um auxílio médico. Então, na hipocondria, a pessoa acredita que ela está doente, tá? Já no Munchausen, a pessoa não está doente, mas ela quer estar doente para buscar auxílio médico. Tá? Então tem essa diferença aí, comecei a entender então essa diferença entre hipocondria e a síndrome de Munchausen. Só que aí quando eu estava vendo esse conceito de síndrome de Munchausen também, eu me lembrei de uma outra coisa, tá? Me lembrei de um filme. Vocês viram que eu uso muitas referências aqui de cultura pop para falar com vocês, né? Música, tá? Livros, filmes, história em quadrinhos, tá? E aí eu me lembrei desse filme aqui, ó. Vocês já viram esse filme? O Sim Senhor, Yes Sir, tá? Com esse comediante famoso, Jim Carrey, tá? Nesse filme ele é um sujeito que não vive a vida, tá? É meio apático e tal, até que ele vai participar de uma palestra com um cara que ensina eles que eles têm que falar sim para tudo, tá? Então ele começa a falar sim para tudo, mesmo ele não querendo, tá? Você quer participar de uma festa? Ele não quer ir, mas mesmo assim ele aprende que ele tem que falar sim para tudo, então ele responde que sim, vai participar das festas. Você quer fazer uma outra, quer saltar de tirolesa? Tá, ele nunca pensaria em fazer isso, mas ele fala que sim, ele vai pular de tirolesa e tudo. Então ele vive várias situações assim engraçadas, tendo que falar sim para qualquer coisa, para qualquer situação, tá? Mas isso daí leva a umas situações até ruins, mas a umas situações boas também. Ele acaba conhecendo uma menina, só que a menina desaparece da vida dele. Aí ele vê lá um convite para assistir uma apresentação musical. E aí quando ele vai no lugar onde está sendo feita a apresentação desse conjunto musical, no conjunto lá
está participando, uma das meninas que está lá participando do conjunto, é justamente aquela que ele conheceu, tá? E que acaba se apaixonando por ele depois na história. O que isso tem a ver com isso que eu estou falando para vocês, gente? É que quando eu estava estudando sobre sobre Munchausen, a banda que essa menina está tocando, o nome da banda é Síndrome de Munchausen. Olha só que parece que é meio coincidência, né? Mas não, foi uma coisa que veio, tá, na lembrança. Tá? Então a banda que essa menina toca é a Síndrome de Munchausen, que tem a ver com uma pessoa que é uma mentirosa compulsiva, tal. Só que aí quando eu estava me lembrando disso daí, eu pensei o seguinte, peraí, mas nesse filme ele não é o Jim Carrey, tá? Que está lá nesse filme. Ele fez um outro filme, na verdade, sobre uma pessoa que é mentirosa. Só que não foi nesse filme, foi nesse outro filme aqui, ó. Que não sei se vocês assistiram também, né? É o filme que é o Mentiroso, tá? É o Liar, o Mentiroso. Em que ele faz o papel de um advogado que ele mente para defender os seus clientes, tá? Mesmo sabendo que o cliente deles fez alguma coisa de errado, ele mente, falando que ele não fez aquilo e consegue livrar ele desse problema. Então ele é um grande mentiroso dentro da área da advocacia lá. Só que ele acaba mentindo tanto para tantas coisas que a vida familiar dele acaba ficando meio complicada também. Então ele, por exemplo, falta ao aniversário do filho dele, tá? Não comparece ao aniversário, o filho dele fica muito chateado e tal. E quando ele vai apagar, o filho vai apagar a velhinha, tá? Querendo que o pai mude, ele faz um pedido, né? Ele deseja que o pai dele não consiga mais mentir, tá? E aí o pai dele não consegue mais ficar mentindo, e aí passa por várias situações em que ele tenta defender algumas pessoas que são culpadas de algumas coisas lá tal, só que ele não consegue ficar falando nenhuma mentira, ele só conta a verdade. Então é um filme também que é bem legalzinho, tá? Só que aí é o seguinte, né, gente? Uma coisa que eu achei bem interessante, isso me leva a pensar. No filme onde ele tinha aquela menina que participava daquela banda, a Síndrome de Munchausen, tá? Foi no filme Sim Senhor. Só que no filme em que ele é um mentiroso, não é esse filme. É no filme O Mentiroso. Só que aí eu percebi uma coisa, tá? No filme Mentiroso, é como se fosse um quadro de hipocondria. Ele acredita realmente que está doente, ou melhor, ele acredita realmente nas mentiras que ele está contando. Porque se ele não acreditar nas mentiras que ele conta, ele não conseguiria defender os seus clientes. Já no filme Sim Senhor, tá? Ele responde sim para tudo, mas ele, nesse caso, ele também é um mentiroso. Por quê? Porque ele está mentindo, ele não quer dizer sim. Mesmo assim, ele acaba dizendo sim, ou seja, ele não sabe que está doente, vamos dizer assim, ele não sofre, ele não quer passar por uma situação, mas ele acaba querendo participar daquela situação justamente por estar mentindo. Ou seja, o filme Sim Senhor também é sobre um grande mentiroso, uma pessoa que está mentindo, tá? Para viver uma situação da qual ele não quer participar. Perceberam essas considerações? Bem interessante isso daí, não é? Pelo menos eu achei. Tá? E por que eu estou falando isso daí para vocês? Bom, antes de mais nada, parece que isso não tem nada a ver com a acupuntura, mas tem a ver com uma coisa importantíssima na acupuntura, tá? A avaliação do nosso paciente. Por isso que eu não gosto de trabalhar em cima do conceito de síndromes. O conceito de síndrome é muito limitado. Tá? Já o conceito dos 5 elementos permite que a gente possa ter essa visão maior de algumas coisas que estão acontecendo, não uma visão muito específica. Tá? É por isso que quando eu vou ensinar acupuntura, eu prefiro não ser hipocondríaco e prefiro também não trabalhar com o conceito de síndrome Munchausen. Ou melhor, eu não quero ser mentiroso ensinando para vocês que o conceito de síndromes vai fazer vocês entenderem o todo. Eu quero que vocês possam ter essa percepção de algumas coisas que você, num primeiro momento,
não faz essa ligação. Mas se você fica atento, você consegue perceber que existe uma relação entre queixas que aparentemente não estão relacionadas. Tá? Assim como nesses 2 filmes aqui que eu mostrei para vocês. Por isso que eu gosto de trabalhar mais com o conceito da avaliação pelos 5 elementos, mais do que pela avaliação das síndromes. 5 elementos permitem a gente ter essa percepção quase que intuitiva daquilo que está acontecendo com o paciente. E lembre-se, se você souber avaliar direito o que está acontecendo com o paciente, a escolha dos pontos sempre vai ser mais adequada para cada pessoa que a gente está analisando. Legal, gente. Gostaram desse vídeo? Se vocês assistiram até o momento, agradeço a vocês. Não deixe de dar o seu like para esse vídeo, assinar o canal. Escrevam nos comentários se vocês gostaram dessa comparação que eu fiz aqui para vocês, se elas vão ajudar vocês a entender melhor e a tratar melhor os seus pacientes ou até entender melhor a vocês mesmos. Tá joia? Então é isso, vou ficando por aqui. Agradeço a todos. Nos encontramos em outros vídeos. Tchau, até a próxima.